Tropicacher apresenta Rabinos do Brasil. Rabino Efraim Birenboim. Estamos chegando a Rosh Hashanah, o dia do julgamento, um dos dias mais importantes. Para a gente entender um pouquinho o que está em jogo nesse dia, vamos ver o que o Talmud ele ensina para a gente sobre o dia de Rosh Hashanah. Sim, o Talmud fala, Berosh Hashanah, Kol Boi Olam Ovrim Lifnei Lefanav Kebnei Maron. Todas as criaturas do mundo vão passar diante do Criador como Bnei Maron. E aí a Gemara, ela pergunta, mas o que é esse Bnei Maron? Então tem três opiniões diferentes que o Talmud vem trazer. A primeira opinião fala que é Kibnei Imrana. Kibnei Imrana é a forma da contagem dos animais, quando a gente vai separar o maser, o dízimo de cada um dos animais, eles são marcados, então eles vão passando num lugar muito estreito, que só dá para passar um animal de cada vez. Cada 10º animal ele era marcado, e assim a gente sabe como é a contagem aqui do Maaser, para tirar o dízimo. Depois, segunda opinião, Kemalot Beit Meron. Isso era um lugar que é um lugar muito estreito, só dá para passar uma pessoa de cada vez, porque dos lados tem um abismo. Então, tem que tomar muito cuidado, passa um de cada vez. E a terceira opinião, que Heilot Shel Beit David, como os soldados de Beit David, da casa de Davi, quando eles saem para a guerra, eles vão em fila, um de cada vez. Então, a gente percebe aqui, obviamente tem um ponto em comum entre essas três opiniões aqui do Talmud, passar um por um. Esse é o julgamento de Rosh Hashanah. O que isso está ensinando? O ano inteiro a gente acaba botando a culpa nos outros, não? Ele que fez e ele que começou. No dia do julgamento de Rosh Hashanah, é o dia que a gente precisa parar e olhar para a gente mesmo. Na hora do julgamento, Deus vai perguntar por que você fez isso, e a gente vai olhar para os lados e não tem ninguém. A gente está sozinho, nós e o Criador do mundo. Isso é um primeiro ponto. E um segundo ponto, a gente poderia pensar, eu não estou muito preocupado, esse julgamento aí de Rosh Hashanah, Deus vai ter que julgar o mundo inteiro, bilhões de pessoas. Não se preocupa, cada um vai passar individualmente perante o Criador do mundo, ele vai olhar para a gente todos os atos, todos os pensamentos que a gente teve durante o ano inteiro e vai julgar cada pessoa de acordo com cada detalhe, com tudo que a gente fez durante o nosso ano inteiro. A grande pergunta, o que é essa discussão aqui do Talmud? Estamos discutindo quem vai trazer o paralelo mais interessante que passa de um em um diante do Criador do mundo. Por que precisa de três opiniões diferentes do Talmud para transmitir a mesma ideia? Então explica para a gente o Rav Chaim Volozhiner, Zecher Tzadik Livracha, de abençoada memória. O Rav Chaim Volozhiner, ele fala que na verdade cada uma das opiniões aqui do Talmud está falando de um aspecto do nosso julgamento de Rosh Hashanah. Que Bnei Imrana, a linguagem Imrana vem de Amirá, a nossa boca, como a gente usou a boca durante o ano inteiro, se a gente falou coisas positivas, coisas negativas. A segunda opinião, que Malot Beit Meron, como os níveis, né? Malot é o nível, cada um é julgado de acordo com o seu nível. Muita gente fala, não, mas eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o ciclano. Mas Deus vai julgar cada um de acordo com o seu potencial e não comparando o teu potencial com o potencial do outro. E a terceira opinião, que Heilot Shel Beit David, os soldados que saíam para a guerra na época de David Amelech. Olha que incrível, a gente acabou de ver na Parashá que fala que quando uma pessoa está com medo de ir para a guerra, ele é dispensado. Por quê? Porque um soldado que está com medo influencia os outros em volta
ele vai acabar contagiando os outros soldados, é melhor você ir para casa. Então a gente é julgado, o terceiro aspecto é a influência, não só os atos que você fez, como você influenciou, se você influenciou de maneira positiva, construtiva, ou Deus nos livre se você influenciou de uma maneira negativa as outras pessoas. Mas vamos pegar aqui um pouquinho um trabalho muito especial que a gente precisa fazer para o nosso Rosh Hashanah, que é essa primeira opinião do Talmud, que Bnei Imrana, a nossa amirá, o cuidado com a nossa fala. A gente sabe a importância do Talmud Torá, do estudo da Torá, a ponto dos nossos sábios ensinarem Talmud Torá Keneged Kulam, o estudo da Torá equivale a todas as outras mitzvot, cada palavra de Torá que a gente está falando é uma mitzvah por si só, a gente sabe, cada mitzvah cria um anjo de defesa para a gente lá no céu, para ajudar a gente a ter mais méritos. Uau, cada palavra conta, mas ao mesmo tempo, Lashon Hara Keneged Kulam, fazer Lashon Hara, falar mal dos outros também é mais grave do que todas as outras averot, todas as outras transgressões da Torá. Cada palavra de Lashon Hara também conta. Deus vai olhar para a gente fala o tempo inteiro, a gente se comunica, Deus vai olhar como foi o seu ano. Isso é a primeira coisa que a pessoa vai ser julgada. Se a gente olhar lá em Yom Kippur, que a gente vai fazer o vidui, a gente vai fazer a confissão dos nossos erros, se a gente olhar no texto que os nossos sábios fixaram, 25% dos erros que a gente comete na vida, eles estão conectados com a nossa fala. Como a gente tem que ser cuidadoso. Se a gente usa a fala para destruir, para machucar as pessoas, para falar mal, a gente está destruindo mundos espirituais. Mas ao contrário, se eu uso as palavras para estudar a Torá, para incentivar uma pessoa, para falar uma palavra amiga para alguém que está precisando escutar, uau! Eu sou sócio de Deus na criação, eu estou criando mundos espirituais. Por isso, o primeiro ponto que vai ser julgado em Rosh Hashanah é a nossa amirá. Como foi durante o ano, você teve controle das suas palavras, você usou as palavras para criar, para ajudar, para fazer coisas positivas, ou Deus nos livre, você usou para coisas negativas. Duas histórias para a gente guardar no coração e trabalhar, a gente receber em Rosh Hashanah que a gente quer mudar. Tinham duas moças que elas estavam num ônibus lá em Israel e elas estavam conversando de uma amiga que estudava na mesma escola que elas, que acabou de ficar noiva. Só que elas não estavam falando coisas muito bonitas, ao contrário, infelizmente, estavam falando Lashon Hara. É, porque você sabe aquela menina ficou noiva, né, nossa amiga? É, coitado do noivo, meu Deus, que menina insuportável. Uau, ela é muito chata, e quando ela está cansada, como ela fala besteira, ela nunca foi muito inteligente, e assim vai aquele Lashon Hara. De repente, uma senhora sentada no banco da frente se vira e fala, uau, vocês estão falando dessa menina? Vocês não sabem que Mina Shamayim, como Deus ele faz as coisas incríveis. Eu sou tia do noivo. Ai, que bom que eu escutei tudo isso. Que menino horrível que o meu sobrinho ele pegou para casar. Uau, a primeira coisa que eu vou chegar em casa, eu vou ligar para minha irmã, mandar acabar com esse casamento. Uau, eu não quero que o meu sobrinho vai casar aqui com uma moça tão ruim. E as duas ficam brancas, falam, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não é tudo isso, não, ela é muito boa menina. Olha, não adianta, eu já escutei, obrigado, olha, eu estava no lugar certo, na hora certa, olha como Deus é bom, obrigado por vocês terem falado a verdade, eu vou acabar com esse casamento agora, ainda bem que eu vou salvar o meu sobrinho dessa moça tão ruim assim. E as moças ficam desesperadas, começam a chorar, não, por favor, não faz isso, não é bem assim. E a mulher fala, não precisa mais, ela se vira, e as moças estão desesperadas, estão brancas, elas não sabem mais o que fazer. Passa 5 minutos, essa senhora olha de novo para trás e fala para as meninas, eu vou contar um segredo para vocês, eu não sei quem é a moça, eu não sou tia de nenhum noivo, eu só quis dar uma lição para vocês na vida. Olha como o Lashon Hara, ele pode destruir. E se eu fosse realmente a tia do noivo, vocês iam ter destruído um casamento.
Tomem cuidado com a fala, não façam mais isso de denegrir uma pessoa, de falar mal assim de qualquer pessoa. Vocês podem destruir uma vida, vocês podem destruir um casamento, a reputação, fazer alguém ser mandado embora do trabalho. Lashon Hará, ele destrói vidas. Vamos agora para o lado positivo. Olha quanto a gente pode construir. Um Rav chamado Rav Pam, Zeher Tzadik Livracha, certa vez um senhor, já bem velhinho, frequentava a sinagoga dele. Ele não era muito próximo desse senhor, mas era alguém que já há muito tempo frequentava. Esse senhor ficou muito doente, acabou indo para o hospital. E o Rav Pam, ele escreveu para esse senhor um cartão de melhoras. Quando esse senhor recebeu o cartão, um cartão simples, escrito Refuah Shleimah, que você tem uma melhora, estamos aqui sentindo sua falta na sinagoga, cartão bem simples, mas para aquele homem, quando ele recebeu aquele cartão, assinado pelo Rav Pam, uau, ele ficou feliz, ele mostrou para todos os médicos, para todas as enfermeiras, ele dormia com aquele cartão embaixo do travesseiro, uau, virou a alegria da vida dele. Esse senhor, infelizmente, depois de algumas semanas, ele acabou falecendo, e o Rav Pam, ele foi durante a Shivá, a semana que os enlutados estão sentados, em honra para a elevação aqui da alma desse falecido, e estão sentados, enlutados. O Rav Pam vai fazer uma visita. Quando o Rav Pam entra, um dos filhos daquele senhor levanta e falou: Rav, eu preciso te contar uma história. O Rav não tem ideia, aquele cartão que você mandou para o nosso pai, quanta vida isso deu para o nosso pai. O rosto dele estava emanando luz, cada um que entrava, cada médico, cada enfermeira que entrava, os amigos, todo mundo que vinha visitar. Uau, você não tem ideia quanta vida você deu para o nosso pai. Ele morreu, um homem feliz, porque ele recebeu o seu cartão de Refuah Shleimah, de melhoras. Quando o Rav Pam, ele escutou isso, ele começou a chorar muito. E os alunos falaram: Rav, o que aconteceu? Por que você está chorando? E o Rav Pam falou: sabe quanto tempo me levou para escrever esse cartão? 3 minutos me levou para fazer esse cartão. Quantos 3 minutos da minha vida eu perdi de oportunidades? Se eu soubesse que com esses 3 minutos eu podia dar tanta vida para as pessoas, mandar um cartão para alguém com alguma coisa boa, com Refuah Shleimah, com Mazal Tov, ligar mais para alguém, dar vida para as pessoas. A gente pode usar nossas palavras para construir, para consolar alguém que está triste, para ajudar, para incentivar alguém, para elogiar as pessoas. Palavras, elas são de graça, não custam nada para a gente, e a gente pode dar tanta vida. É isso que é o primeiro ponto que Deus vai olhar para a gente em Rosh Hashanah. Se a gente usou as nossas palavras, Deus nos livre, para tirar a vida, para destruir, ou se a gente usou as nossas palavras para construir. Vamos se preparar para Rosh Hashanah, para chegar para Deus e falar: Deus, eu estou entrando em Rosh Hashanah com um compromisso. Eu quero ser uma pessoa que constrói. Eu vou ser uma pessoa positiva. Eu quero, a partir de agora, parar de falar mal das pessoas e só usar minhas palavras para coisas positivas. Dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai despertar lá no Shamayim, lá no céu, a misericórdia de Deus, e Ele vai decretar para todos nós uma Ktivá Vechatimá Tová, Shana Tová para todo mundo. Gostou? Vem mais por aí. Aproveite para dar um joinha ao Rabino e se inscrever no nosso canal. Trupe Kasher agradece. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Deus que te dá a energia para prosperar.